Vamos lá, gente. Então, voltando, né? Quando a gente pensa, então, no pedido de arquivamento, a gente sempre parte da premissa de que o pedido de arquivamento acontece porque estão ausentes as condições da ação. Em especial, estão ausentes a prova da infração e os indícios suficientes de autoria, certo? Que caracterizam o que a gente chama de justa causa. Então, o que é justa causa no processo penal? Justa causa é o suporte probatório mínimo ou lastro probatório mínimo, ou seja, prova da infração e indícios suficientes de autoria. Mas que não podem ser, gente, assim, adivinhados, não, sabe? Tem que ter, veja, documento demonstrando realmente por que você está entendendo que tem prova da infração e indício suficiente de autoria. Então, a justa causa, ela é extraída das peças de informação. Então, o Ministério Público, na verdade, ele não precisa de um inquérito, ele precisa de peças de informação de onde ele possa extrair a justa causa. Então, é o lastro ou suporte probatório mínimo extraído de peças de informação que evitem uma acusação temerária. Tudo bem? E aí, reparem, né? O Ministério Público, então, pediu o arquivamento desse inquérito. E o juiz entendeu realmente que as condições da ação estão ausentes, em especial está ausente a justa causa. E escreveu, arquive-se. Veja, neste momento, neste dia em que o inquérito foi arquivado, não havia prova. Mas isso não impede que lá na frente a prova venha a surgir. Então, realmente, vejam, a decisão de arquivamento de um inquérito policial, ela não faz coisa julgada. Uma vez arquivado o inquérito policial, será possível o desarquivamento deste inquérito. Será possível a ação penal no futuro, desde que surjam novas provas. Tudo bem? Então, vamos escrever isso aqui. Olha só, o que interessa para a gente? Interessa isso, olha, arquivamento de inquérito. Então, arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada. No entanto, gente, embora esta seja a regra, toda regra tem uma droga de exceção, né? Então, o que acontece? Arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada. Salvo, né? Porque, vejam, novamente, a gente parte da premissa de que o membro do Ministério Público pediu o arquivamento por insuficiência de provas. Mas ele pode também estar diante de outras situações que levem ao arquivamento, mas que não sejam de insuficiência de provas. Vamos dar um exemplo? Imaginem um pedido de arquivamento porque a conduta não configura crime. Então, se a conduta não configura crime, meu filho, aí não tem jeito, né? Olha, a conduta é atípica. O Ministério Público diz assim, olha, a conduta é atípica. E o juiz vai lá e escreve assim, arquive-se. Ao escrever o arquive-se, o juiz está concordando com a promoção do Ministério Público. Juízes dão despachos, sabe? Né? Então, toda vez que o juiz impulsiona o processo, é despacho. Agora, Ministério Público, membro do Ministério Público dá promoção, certo? Então, a cota ou promoção do Ministério Público. Então, quando a gente fala assim, o Ministério Público deu uma promoção, ou a cota do MP foi, enfim, o Ministério Público despachou ali, certo? Então, ele chegou e disse assim, olha, a conduta é atípica, a conduta não configura crime. O juiz escreveu arquivo, está concordando com isso. E aí, neste caso, gente, o que é atípico hoje não pode ser típico amanhã, porque ainda que um crime venha a surgir no futuro, a lei penal não retroage em prejuízo do réu, né? A penal não retroage. Então, ainda que uma conduta que hoje não caracterize crime, no futuro vire crime, certo? Olha só, ninguém vai poder pegar os fatos anteriores, porque a lei penal não retroage em prejuízo do réu. Então, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, vejam, arquivamento de inquérito policial, bota lá, Pri. Arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada, salvo hipótese número 1. Quando fundado na atipicidade
da conduta. Então, esta é a primeira hipótese. Agora, existe uma segunda hipótese. Vamos imaginar que o membro do Ministério Público entenda que o crime está prescrito, ou que existe outra causa extintiva da punibilidade, que são aquelas hipóteses lá do artigo 107 do Código Penal. Em regra, a causa extintiva de punibilidade está no artigo 107 do Código Penal, certo? Então, a morte, a prescrição, a decadência, a renúncia ao direito de queixa, né? Então, eu tenho lá várias causas extintivas da punibilidade. Beleza, então o Ministério Público entendeu que está extinta a punibilidade. E aí requereu o arquivamento por conta dessa causa extintiva da punibilidade. E o juiz chegou e disse, arquive-se. Quando o juiz escreve arquive-se, o que você tem, vejam, é realmente um juiz concordando com a promoção do MP e fazendo dela as suas próprias palavras. Então, quando o membro do Ministério Público requer o arquivamento em razão de causa extintiva da punibilidade, o que a gente tem é realmente um arquivamento que faz coisa julgada material. E nestes casos, vejam, ainda que surja nova prova, não vai ser possível o desarquivamento, ok? Uma outra questão importante é o seguinte, às vezes, vamos imaginar que o Ministério Público receba um inquérito policial e entenda, analisando esse inquérito, que aquela pessoa praticou aquela conduta em legítima defesa, ou em estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, ou seja, uma causa extintiva da punibilidade. Ou, extintiva da punibilidade, não, excludente de ilicitude, certo? Então, uma causa excludente de ilicitude. Uma das hipóteses do artigo 23 do Código Penal. Então, eu tenho uma excludente de ilicitude. E o Ministério Público pediu o arquivamento entendendo que existe uma excludente de ilicitude, e se existe uma excludente de ilicitude, a conduta é lícita. E aí ele pega e não oferece a denúncia, certo? Pede o arquivamento. Neste caso, veja, se o juiz escrever arquive-se, vai surgir uma discussão. Para o STF, nestas hipóteses, o arquivamento não faz coisa julgada. Para o STJ, faz. Ana, o que eu vou fazer numa prova, numa situação como essa? Bom, primeiro, nós temos que acompanhar sempre a jurisprudência, porque esse é um dos grandes problemas do direito, né? As posições mudam de tempos em tempos, entendeu? Então, na verdade, o que pode ser a decisão do STF hoje pode não ser amanhã. O que é a decisão do STJ hoje pode não ser amanhã. Por isso que é importante para aqueles que de alguma forma estudam direito, seja para fins da sua formação acadêmica, seja para fins de um concurso público e tudo mais, estar sempre acompanhando as decisões da jurisprudência, através dos informativos do STF e do STJ. Tudo bem? Basta você entrar lá no site do STF, no site do STJ, e se cadastrar para receber os informativos na sua conta de e-mail, ok? E aí, vejam só, isso é muitíssimo, 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 muitíssimo importante. Então, o que eu estou dizendo hoje é a posição de hoje. O STF entende que, no caso de uma excludente de ilicitude, o critério é subjetivo. E que, portanto, lá na frente pode surgir realmente uma prova que contrarie aquela promoção de arquivamento e que justifique uma denúncia ou até mesmo o desarquivamento daquele inquérito policial. Agora, é diferente do que acha o STJ. O STJ acha que se hoje eu pedir o arquivamento, né, se o Ministério Público pedir o arquivamento por excludente de ilicitude e o juiz arquivar, veja, não será possível lá na frente desarquivar. Então, na hora da prova, hoje, se a prova fosse hoje, em que existe essa divergência, vejam, você tem que prestar atenção no que a prova está querendo.
A prova, se perguntar a posição do STJ, você vai dar a posição do STJ. Se perguntar a posição do STF, você vai dar a posição do STF. Ana, e se não disser nada? Se não disser nada, é melhor ir na posição do STF, tá? Ok? Por quê? Porque ela é a alta corte do país, não é isso? Ela pode, inclusive, alterar uma decisão proferida pelo STJ. Certo, gente? Então, é isso. Certo? Então, vamos lá. Então, nós vimos as hipóteses de arquivamento. E sabemos que é possível o desarquivamento do inquérito. Reparem, o artigo 17 do Código de Processo Penal, nós já vimos esse artigo, ele diz, na verdade, o seguinte, ele diz assim, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Já vimos que quem arquiva o inquérito é o juiz a requerimento do Ministério Público. Certo? Beleza. Mas, reparem, o artigo 18, ele diz o seguinte, que arquivado o inquérito policial pelo juiz, a autoridade policial, que é o delegado, poderá realizar novas diligências, se de novas provas tiver notícia. Então, arquivado o inquérito policial pelo juiz, a autoridade policial poderá realizar novas pesquisas se de novas provas tiver notícia. Ok? Bom, só que existe uma súmula, que é a súmula 524 do Supremo Tribunal Federal. E o que diz a súmula 524 do STF? Ela diz o seguinte, que arquivado o inquérito pelo juiz a requerimento do Ministério Público por falta de base para denúncia, não poderá a ação penal ser exercida sem que surjam novas provas. Muito bem, então a gente precisa entender a diferença entre essas duas coisas. Vejam, o que é uma notícia de nova prova? Vamos imaginar que o delegado de polícia receba um telefonema de uma pessoa que diz para ele assim sobre um inquérito que já está arquivado. O inquérito já foi arquivado. Ele diz assim, sabe aquele crime que aconteceu não sei quando, não sei o que e tal? Olha só, eu estava no local do crime e vi tudo. Vejam, e essa testemunha nunca prestou depoimento naquele inquérito. Numa situação como essa, o delegado está diante da notícia de novas provas. Lógico, ele deve marcar lá com essa testemunha para ouvir essa pessoa e tal. Aí, vejam, quando essa pessoa aparece para depor, o que acontece? O depoimento desta pessoa nunca foi dado neste inquérito. Ela nunca tinha prestado depoimento ali. Então, o que você tem realmente é uma nova prova. No entanto, esta prova nova, ela pode ser uma prova formalmente nova ou pode ser uma prova substancialmente nova. Ana, e qual é a diferença entre uma prova formalmente nova e uma prova substancialmente nova? Ai, gente, olha só. Uma pessoa que nunca prestou um depoimento no inquérito, quando vai depor, produz uma prova formalmente nova, porque essa pessoa nunca prestou depoimento ali, entendeu? Mas, vejam, nem sempre o que essa pessoa diz é novidade. Então, ela pode chegar e dar lá a informação de que estava no lugar e assistiu tudo e tal, mas não trouxe conteúdo nenhum novo, não mudou nada, o depoimento dela não ajuda em nada, não muda em nada, porque tudo que ela já falou, todo mundo já sabia, ok? Então, isso é uma prova formalmente nova. Agora, o que é uma prova substancialmente nova? É uma prova com conteúdo novo, certo? Então, o fato de existir a possibilidade de se encontrar uma nova prova não significa necessariamente que o inquérito vai ser desarquivado, entenderam? Não, certo? Então, o artigo 18 diz, olha, que arquivado o inquérito policial pelo juiz, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de novas provas tiver notícia. De novo, imaginem que seja um homicídio. Eu tive um caso, eu não ia contar não, mas aí eu falei, estava ali, olha só, eu falando assim, não vou chegar a falar isso, não precisa. Mas não adianta. Aquilo fica na cabeça da gente,
Eu não tive um caso, não. Eu tive uma amiga. Esse caso é real, real, verídico. Depois eu conto como é que ficou, tá? Mas, nesse caso, muitos anos atrás, muitos anos mesmo, lá nos anos de 90 e tal, eu vou contar mais ou menos a história para você entender a diferença entre nova prova, notícia de nova prova formalmente nova prova substancialmente nova. Lógico que eu estou mudando a história, certo? Depois eu explico exatamente o que aconteceu. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Vamos imaginar que você tenha uma irmã e essa irmã tem uma filha, ok? E aí você resolve visitar a sua irmã, passar lá o dia com ela e tal, não sei o quê. E aí você vai na casa dela e ela mora num apartamento dentro de um prédio de condomínio, de edifício. E esse edifício, ele tem, na verdade, um porteiro eletrônico, não tem porteiro físico, não existe pessoa. Existe um porteiro eletrônico, você chega no portão, você aperta lá o botão, alguém lá de cima abre a porta, você entra. Beleza, isso é importante porque ninguém viu a pessoa entrar, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ela está lá junto com a irmã dela e ela resolve ir ao banheiro. Então, ela deixa as coisas dela toda na sala, bolsa, não sei o que e tal, e vai ao banheiro. Só que de dentro do banheiro, ela escuta uns sons estranhos e um grito. E aí, o que ela faz? Ela abre a porta. Nisso que ela abre a porta, veja, ela vê a irmã dela ser morta. A menina já tinha sido morta. E a irmã dela é morta ali, na frente dela, certo? Ela de dentro do banheiro. Só que ela não abriu escancarando a porta. Ela abriu a porta por uma fresta. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Quais seriam as possíveis reações que você teria numa situação como essa? Nesse exemplo, a irmã dela foi morta da seguinte forma. O indivíduo meteu uma faca aqui e puxou até embaixo. Ok? E aí um facão de cozinha. E aí eu pergunto a você, numa situação como essa, quais seriam as suas reações? Hipótese número 1, pode ser que você saia gritando e avance no indivíduo, talvez você não estivesse aqui para contar. Não é isso? Hipótese número 2, você desmaia ou entra num processo de catatonia, sei lá, entra em pânico, não é isso? E tal, e fica paralisado lá sem ter reação. Hipótese número 3, se esconde no box e reza. Entenderam? São as opções, não é isso, Priscila? Tá? Enfim. E aí o que acontece é o seguinte, o cara vai embora, você não avançou nele nem nada, você ficou escondido no banheiro, e o cara vai embora e leva as suas coisas. Tudo bem? Até aqui a história é verdade. Certo? O cara leva as suas coisas, ele sabe quem você é, ele tem sua identidade, ele na identidade vai ver que você não é a pessoa que ele matou, então ele vai saber que a bolsa é de outra pessoa, isso não é, e que, portanto, tinha outra pessoa na casa, tá? Ele tem a chave da sua casa, a chave do seu carro, os documentos do seu carro, o seu endereço, foto dos seus filhos na carteira e tudo mais. Vou ser sincera, você entra em pânico ou não? Entra. Então vamos imaginar que você pegasse sua família e sumisse no mundo. Mataram sua irmã e sua sobrinha? Sim, mas neste momento você está pensando na sua vida. Então você some no mundo. E aí imaginem que aquele inquérito acabe sendo arquivado por autoria ignorada. Ninguém sabe quem é o infrator. E o inquérito acabou indo para o arquivo. Certo? E aí você, anos depois de muito tratamento psicológico, psiquiátrico e tudo mais, falou assim, gente, eu não ajudei em nada. Eu estava lá. E não ajudei em nada no homicídio da minha irmã, no latrocínio da minha irmã. E aí você volta, procura o delegado de polícia na delegacia daquele local e o delegado diz para você que o inquérito foi arquivado. Vejam, você então diz, eu estava no local. E o delegado marca para ouvir você. Tudo bem? Agora veja, hipótese número 1. Imagine que você chegue para o delegado e diga assim, eu vi tudo. A senhora viu tudo? E aí você conta por que você nunca apareceu e tal, não sei o quê. Sim, eu vi tudo. Beleza. E aí você chega para ele e diz assim, eu vi tudo. Mas o que a senhora viu? Eu vi uma faca cortar a minha irmã. Mas minha senhora, olha só, a senhora viu o infrator? Não. Eu vi uma faca cortar a minha irmã. Mas como assim a senhora viu uma faca cortar? Eu abri uma frestinha da porta. O senhor queria que eu escancarasse? Pela frestinha, eu vi a faca cortar a minha irmã. Olha só. Certo? Numa situação como essa, vejam, o depoimento desta pessoa não ajudou em muito. Por quê? Porque, na verdade, que uma faca cortou a irmã dela, isso já estava no inquérito, meu filho, porque o exame cadavérico já disse. Entenderam? Não. É uma prova nova? Sim. É uma prova formalmente nova, porque aquela pessoa nunca havia prestado depoimento. Mas ela não traz conteúdo novo. Então, é uma prova formalmente nova.
E de nada adiantaria desarquivar esse inquérito, porque ele ia voltar para o arquivo, não ia mudar nada, entendeu? Então, o delegado vai realizar essas pesquisas e aí nós vamos ouvir a pessoa. Exemplo número 2. Eu vi tudo. Viu? Vi. Estava no local. A senhora viu o infrator? Não. Mas eu vi a mão dele, tinha uma tatuagem. A tatuagem era assim, 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 assim. Não para de... Essa imagem ficou na minha cabeça. Veja, numa situação como essa, ainda que essa informação talvez até nem permita um avanço das investigações, é uma prova substancialmente nova. Sei lá, ele tem conteúdo novo, o cara tem uma tatuagem, vai ver que é uma tatuagem específica, né, de alguém que já vem praticando esses crimes em outro lugar e tal, não sei o que, pode acontecer. Então, talvez essa informação permita que o inquérito seja desarquivado para continuar a investigar e chegar lá no cara lá na frente. Talvez não, talvez volte para o arquivo, não sei, mas vai desarquivar o inquérito, entendeu? Hipótese número 3. A senhora viu o infrator? Vi. Sabe quem é? Não. Mas sei fazer um retrato falado. Olha, grande avanço nessa investigação. Esse inquérito vai ser desarquivado e o delegado vai continuar a investigar. Entendeu? Agora, imagine que ela chegasse ao delegado e diz assim, vi, foi fulano de tal vizinho dela. Olha só, essa é a prova que faltava para denúncia. Entenderam? Não. E é o caso direto de oferecer a denúncia. Não há nem necessidade de mandar vir do arquivo para ir para a delegacia. É desarquivar já para juntar na denúncia e processo. Porque essa é uma prova com o conteúdo que faltava ao exercício da ação penal. A súmula 524 diz, arquivado o inquérito policial pelo juiz a requerimento do Ministério Público por falta de base para a denúncia, não poderá a ação penal ser exercida sem que surjam novas provas. Essas provas de que fala a súmula 524 são provas substancialmente novas. Na verdade, a prova que faltava à ação penal. Ok? Ana, o que aconteceu com a sua amiga lá? Ela nunca se escondeu, não. Ela foi atrás do cara e foi ela, inclusive, com o depoimento dela, que garantiu que ele fosse condenado. Ok? Então, ela, na verdade, foi na mesma época da morte da Daniela Pérez, entrou naquele movimento da Lei de Crimes Hediondos, aquela coisa toda, sabe, Priscila? E depois, muitos anos depois, não sabe, muito tempo, né, atrás, né, você não tinha nascido ainda, né? Então, quando aconteceu, muitos anos depois, o cara ia sair da cadeia, ela ficou desesperada, porque ele já tinha cumprido a pena, com medo dele vir atrás dela e tal, mas ele já saiu doente e tal, já foi daí para o hospital, enfim. Voltando, então é isso. A gente entendeu o que é prova formalmente nova e prova substancialmente nova. Sabe por quê, gente? Porque nada substitui um exemplo, ok? Então, vamos lá, voltando, né? Então, provas formalmente novas, provas substancialmente novas, e aí a gente já sabe que o inquérito pode ser desarquivado, se surgirem provas novas, não é isso? Agora, para a ação penal, eu preciso da prova que faltava, certo? E aí, voltando, vejam, num primeiro momento, o juiz concordou com o arquivamento. E aí o inquérito foi arquivado, não é isso? Mas como a gente falou, o juiz exerce um papel de fiscalização do princípio da obrigatoriedade. Presentes as condições da ação, em especial presente a justa causa, o Ministério Público tem que oferecer denúncia. Tudo bem? Então, quando o MP requer o arquivamento, o juiz vai examinar esse pedido de arquivamento e, se ele concordar, ele arquiva. Mas se ele discordar, ele faz o quê se o judiciário é inerte? Porque se ele discorda, gente, ele não pode oferecer denúncia, o judiciário é inerte, tem que ser provocado pelo órgão de acusação. Então, se o membro do Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz entender que era caso de denúncia, o juiz, discordando do pedido de arquivamento, deve remeter os autos de inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 28 do CPP. O Procurador-Geral de Justiça, gente, neste caso, que é o chefe do MP estadual, ele, na verdade, vai examinar esses autos de inquérito, certo? E decidir se é caso de denúncia, se é caso de arquivamento, ok? Ou até mesmo de devolução dos autos à delegacia, pode acontecer.
Fato é que o procurador-geral, diz o artigo 28 do CPP, poderá oferecer a denúncia ele mesmo, designar outro membro do MP para oferecer a denúncia em seu nome ou insistir no arquivamento. E se ele insistir no arquivamento, o juiz terá que acatar, entenderam? Então, quem arquiva é o juiz, mas há requerimento do Ministério Público. Então, vejam, o que acontece é que o judiciário é inerte. Então, necessariamente, deve haver manifestação do órgão de acusação. Se ele não foi provocado, ele não poderá fazer nada. Então, se o procurador-geral, que é o órgão que vai reexaminar as condições da ação. Então, o promotor de justiça lá na vara criminal examinou e entendeu que era caso de arquivamento, requereu. O juiz discordou, remeteu ao procurador-geral. O procurador-geral olha tudo e diz, é caso realmente de arquivamento. Então, vai voltar para a mão do juiz? Vai, para o juiz escrever o arquivo. Se ele não pode fazer nada, tem que arquivar, ok? E aí, a vítima não pode fazer nada? Não pode fazer nada, certo? A titularidade é do Ministério Público. A ele, a Constituição conferiu a opinio delicti. Se o crime é de ação penal pública, é do Ministério Público a análise se vai ou não oferecer a denúncia. Se ele pedir o arquivamento, ninguém pode fazer nada, tá? Então, o procurador-geral é a palavra final. Falou que é arquivamento? O juiz vai arquivar. Tudo bem? Agora, o procurador-geral pode ele mesmo oferecer a denúncia, beleza. Ou ele pode designar um membro do MP para examinar e oferecer por ele, né? Nesse caso, em que ele designa um outro membro do MP para oferecer em seu nome, este outro membro do MP é o longa-manos. Isso é um tema que tem muita controvérsia. Quem é o longa-manos? É o órgão do MP que foi indicado pelo procurador-geral para oferecer a denúncia. A lei, gente, ela parte da premissa de que o procurador-geral examinou os autos, entendeu que é caso de arquivamento, tudo bem? Entendeu que é caso de arquivamento e só não escreveu a denúncia. Não, entendeu que é caso de arquivamento? Não. O procurador-geral examinou os autos, entendeu que é caso de denúncia, só que em vez dele mesmo escrever a denúncia, ele chama um outro membro do MP e fala assim, olha, é caso de denúncia, denuncie. Entendeu? Nesse caso, esse indivíduo, ele não é a cabeça pensante da parada. Ele é apenas a mão que executa. Daí o nome, longa-manos, a extensão da mão do procurador-geral. Ele não está falando em nome dele, ele está falando em nome do procurador-geral, que já entendeu que é caso de denúncia. Então, de acordo com a posição majoritária, quando o procurador-geral de justiça designa um outro membro do MP para, em seu nome, oferecer denúncia, veja, esse membro do MP não pode se insurgir contra isso. Então, ele não pode chegar e dizer assim, porque membros do Ministério Público têm independência funcional. E o que significa isso? Que ninguém pode obrigá-los a fazer algo, entendeu? Ou tomar determinadas posições. Só que, neste caso, ele não está falando do que ele pensa, o que ele acha, ele está fazendo ali um ato em nome e no pensamento do procurador-geral. Daí a expressão longa-manos. Então, ele não pode se insurgir, tem que ir lá e oferecer denúncia. Agora, com certeza, existe um membro do MP que o procurador-geral não pode mandar fazer isso, que é aquele membro do MP que já havia antes se manifestado pelo arquivamento. Esse está imune. Tudo bem? Mas, normalmente, gente, não é assim que acontece. O procurador-geral, na maioria dos casos, não examina o inquérito. Ele já chama um outro membro do MP para analisar. E aí não tem problema, entendeu? Não tem nenhuma discussão. A discussão surge quando o procurador-geral senta lá na cadeira, pega o inquérito, examina ele, entende. É caso de denúncia. E por que ele mesmo não denunciou? Chamou outro para fazer. Aí esse outro não pode dizer não vou fazer. Porque, na verdade, não é o que ele pensa que interessa, e sim o que o procurador-geral pensa. Ele é apenas o longa-manos, a extensão da mão do procurador-geral. Ok? Então, com isso, gente, a gente mata essa discussão sobre o inquérito policial e no próximo bloco a gente começa a analisar a ação penal. Já passamos aí virando a nossa página, tá? Até lá.